que teve a oportunidade aqui nessa noite, foi trazido um despertar. E eu fiquei com um trecho aqui que trouxe o nosso irmão Trajano, nosso irmão presbítero Trajano, que fala de Hebreus capítulo 2. Fala assim: convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dele. Porque se a palavra falada pelo anjo permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que foi anunciada pelos anjos, sendo confirmada pelo Senhor? Então, você que está afastado do Evangelho, é claro que muita gente afastada do Evangelho, que só alcance das nossas vozes por meio desse serviço de som, meu querido, saiba que Deus não se esqueceu de você. Você voltou à sua vida pecaminosa, está se lameando na lama do pecado, mas o Senhor está mandando sempre a água purificadora, para ver se você tem coragem de se lavar nela. Deus chama você a retornar ao caminho da salvação. Aleluia. E Ele diz: convém atentarmos com diligência, com mais diligência. Isso é, com cuidado, com atenção, para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Olha, querido, o reino da coisa é cair na mão de Deus vivo, diz a palavra. Pedro diz que a situação de uma pessoa que se desvia do Evangelho é muito caótica. Ele diz assim, no capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro, o versículo 22, ele diz assim: como se diz por um provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Essa é a situação do homem que se desvia, do homem, da mulher, da pessoa que se desvia do Evangelho. Não entende que, quando se desvia, ela está dando legalidade ao poder das trevas de atuar na vida dela novamente. E ele vai cobrar todo aquele tempo que ela esteve fora, louvando, exaltando o Todo-Poderoso, e por algum motivo, por fraqueza da própria pessoa que se desviou, não é? Às vezes ela se desvia e fica botando culpa no pastor, que trouxe um sermão duríssimo, como esse que nós estamos pregando agora. Coloca a culpa no irmão do círculo de oração, que trouxe uma exortação no dia que ele foi numa oração, com o coração quebrado, pedindo uma palavra de consolo, e de repente ele não estava precisando de consolo, ele estava precisando de mais aperto, e o aperto foi dado. Aí ele se desvia, porque não suporta a luta, não suporta as provas. Aí é mais fácil ficar falando mal, criticando, zombando, escarnecendo. Dificilmente uma pessoa que se desvia, eu me desviei porque eu vacilei, eu errei. Normalmente ela quer colocar a culpa em alguém. Quando a mulher bota a culpa no marido, o marido bota a culpa na mulher, os filhos botam a culpa nos pais, bota a culpa no pastor da igreja, bota a culpa em todo mundo, só ele que não é o culpado. Isso aconteceu com Adão também. Quando ele pecou, que Deus aparece chamando Adão pelo nome. Adão estava escondido. Quando ele viu a presença de Deus soar no jardim, a Bíblia diz que ele se escondeu, porque ele estava nu. Antes ele não via que estava nu, porque ele estava na fase da inocência, ele estava na fase original, perfeita. Mas depois ele desobedeceu, ele teve vergonha de Deus. Isso acontece, todo homem tem vergonha de Deus porque está nu. Só Jesus traz esse revestimento espiritual. Só Jesus dá a roupagem santa, para que a pessoa possa enfrentar a presença de Deus. E aí, querido, quando Deus chama Adão se apresenta: Senhor, eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Deus fala: Adão, quem te mostrou que estava nu? Ele disse: a mulher que tu me deste. Olha só, foi Deus que deu a mulher a ele para consolar, para completar ele. E ele disse: foi a mulher que me deu, colocando culpa
na mulher e no próprio Deus. Aí Deus chama a mulher, por que fizeste isso? Ela pelo menos foi mais sensata, disse: a serpente me enganou e eu comi, pronto, não botou culpa em ninguém. A serpente me enganou e eu comi, pronto. Aí a gente vê a sinceridade da mulher nessa situação aí. Mas o fato é que a ordem de Deus é para que não comesse. Não pense você que você cometeu um erro e simplesmente você reconheceu que cometeu um erro e não voltar atrás, não se humilhar diante de Deus pedindo perdão. Não vai adiantar nada reconhecer o erro. É preciso confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Confessar o pecado, tem que reconhecer que pecou, se quebrantar, se contristar diante de Deus e confessar o pecado e pelo menos colocar o propósito de não pecar mais. A gente não sabe o que vai acontecer conosco. Foi falado aqui, 10 minutos aqui, não sabemos nem 3 segundos que vai acontecer. De repente estou falando aqui, caiu morto aqui, pronto, não estou sabendo que vou morrer, mas posso morrer. E qualquer um de nós. Enquanto estamos aqui na terra, somos sujeitos a todas as intempéries da vida. Tudo que acontece com o bom também acontece com o ruim. A chuva, ela rega a vegetação para o bom, mas também rega para o canalha. Sabe, querido? O sol, ele aquece o bom, mas também aquece o ruim. A diferença no campo espiritual é o fato de ter reconhecido os pecados e confessar Jesus como Senhor, entender que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é uma obra vicária, isso é substituta. Quem deveria sofrer a morte de cruz, quem deveria ser condenado e eternamente, é toda a humanidade. Toda a humanidade deveria, mas Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas dores, porque o Pai amoroso que havia decretado que se o homem desobedecesse a sua ordem lá no jardim, o homem morreria, ele também traçou um plano para libertar o homem, para que Satanás não triunfasse, não tomasse triunfo. Viu? Consegui destruir o que Deus fez. Não, Deus falou: eu vou mostrar para você que é da semente dessa mulher que você enganou que eu vou levantar alguém que vai esmagar a sua cabeça. Sabe? E Deus cumpriu todo o seu desígnio. A palavra de Deus será fiel ao cumprimento, irmão. Foi falado aqui inúmeras vezes que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. A qualquer momento o anjo pode tocar a última trombeta e chamar a igreja, levantar aqueles que já morreram crendo no Senhor, vão ressuscitar em corpo glorioso, e os que estiverem vivos serão transformados para o encontro do Senhor nas nuvens. E essa primeira etapa não será vista por olhos pecadores. Sabe, querido, só vai acontecer tragédia, desastre. A Bíblia diz, chama de grande e terrível dia do Senhor, porque vai acontecer coisas terríveis. Os inocentes serão salvos. Inocente, uma criança que ainda não chegou na fase da malícia vai ser salva. Uma criança no ventre vai ser salva. Uma mãe esperando, se ela não for uma cristã, não tiver consciência de salvação, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser desvaziada. A criança some no ventre, ela vai ficar apalpando, mas a criança foi embora. Ela pode estar amamentando a criança vai embora, e ela fica se ela não tiver salvação. A Bíblia diz que 2 pessoas estão trabalhando numa máquina, uma será levada e uma deixada. A levada vai ser a que estiver servindo ao Senhor com fidelidade, e a que estiver fora do plano vai ficar. E assim sucessivamente, meu querido. E deixa eu dizer para você, ninguém vai poder pegar carona. A mulher vai pegar carona quando o marido estiver subindo, ela vai agarrar. Uma que ela não vai nem ter tempo de ver. Não abrir, fechar de olhos que vai acontecer isso. Fração de segundo. Não vai ter tempo de se preparar. Então o tempo é agora. Qual é a preparação que você precisa? Jesus. Jesus, unicamente Jesus. Nós estamos falando isso aqui não é porque somos melhores do que vocês. É porque temos Jesus. A diferença é Jesus quem faz. Foi Ele quem pagou o preço do resgate das nossas almas. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos, primeiro anunciaram a vida de Jesus. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão
salvação, e toda desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Se você não atentar para essa salvação, você pode ser bonzinho, você pode ter religião, você pode ser uma bombando a bocada, ter fama, prestígio, honra, e alguns dizem, está tudo bem para mim, eu respeito a Deus. Respeita nada, você não se respeita nem respeita a Deus. O que respeita a Deus se rende diante dele. Então, querido, mas a oportunidade está sendo dada, por isso nós estamos aqui. Não nos cansamos de estarmos aqui, na força que Deus nos dá, para anunciarmos o Evangelho de Jesus. Porque, meu querido, a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado a tempo e a fora de tempo. Talvez você parou aí para uma conversazinha no secreto e tudo mais, e aí começa a ouvir essa mensagem te incomodando. E por qualquer outra coisa, você está no seu lazer e vê essa mensagem te incomodar. Sabe por quê? Jesus falou, pregai o Evangelho a toda a criatura. Você é uma criatura. Se você é criatura, você vai ter que ser incomodado com essa palavra. Agora, se você não é criatura, não sei. Você não é um objeto. Assim chamam os demônios, aqueles que servem a ele, chamam de objeto de aparelho, de cavalo. Mas Jesus, ele humildemente, Deus chama aqueles que o servem de ovelha, numa mensagem simbólica, numa palavra simbólica, porque a ovelha, como foi falado aqui na semana passada, é o animal, o ser mais dependente que há na terra. Então nós, quando aceitamos Jesus, nos tornamos dependente totalmente do que Ele faz por nós. Não tem nada que façamos que vai nos justificar para a salvação. Nós estamos aqui cumprindo simplesmente uma determinação, uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. O homem sem Deus está condenado. A única situação que você não quiser enfrentar essa situação de condenação, receba Jesus. Jesus é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz assim, eu sou um caminho, eu sou uma solução, talvez uma solução, você pode encontrar por outro meio. Eu sou o caminho, usou um artigo definido e imperativo. Eu sou o caminho. Não tem meio termo, não tem subterfúgio, querido. Jesus é o único caminho sem salvação. Sem Jesus, a sua bondade não vai te salvar, a sua autojustiça não vai te salvar, a sua religião também não. Então, querido, pense nisso. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer salvar você. Convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Não nos desviemos dessa palavra. Foi falando aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para clarear os pés, porque é o lugar onde você vai pisar. Veja onde você está pisando, querido. Sem Jesus você vai pisar nos espinhos. Sem Jesus você vai pisar nos escorpiões. Então, querido, Jesus te chama hoje para a salvação. Convém atentarmos com mais diligência. O versículo 3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ninguém vai escapar. Você que já ouviu hoje, aí você poderia ser inocente até o dia de hoje, mas agora você já ouviu essa palavra? Ah, meu querido, essa palavra que hoje ela atua como seu advogado. Você recebeu essa palavra muda a sua história, e Deus vai tomar a sua causa por causa dessa palavra, que essa palavra representa o próprio Jesus. Mas haverá um dia que essa palavra vai estar atuando como juiz. Aí, querido, o justo juiz, dele ninguém escapará, e ninguém vai poder mentir. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas um dia todos, até Satanás vai ter que se curvar diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania. Mas não haverá solução para aqueles que não tiverem a marca de Cristo em seu coração. Foi por isso que Paulo disse, Paulo pregando no meio dos judeus, que eles criam que a circuncisão dava a eles garantia. A circuncisão era a operação do prepúcio, era tirar a sujeira do pênis, mas Jesus convida a tirar a sujeira do
Ele disse: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Ninguém pode inquietar aquele que tem a marca de Cristo no coração. É no coração, só ele que pode tocar. Sabe, amado? E é no âmago do coração. Não existe nenhum instrumento cortante nem pontiagudo que possa atingir, porque o coração que ele fala não é essa bolinha de carne que está no meio do nosso peito, não. É o centro da nossa emoção, razão e vontade. Na bolinha de carne, os médicos podem abrir, esfarelar ela com a faca, com o bisturi, pode a bolinha de carne. Mas no centro da emoção, da razão, da vontade, que você nem sabe o que é, não sabe nem onde está, só Deus sabe. Só Ele pode trabalhar. Ele quer trabalhar hoje na sua vida. Onde você estiver. É claro que você não tem coragem de largar o lugar que você está e vir até aqui, porque você vem com medo dos olhares do povo. Olha, querido, entenda isso. Você precisa se colocar debaixo dos olhares do Senhor. Esse é o olhar purificador, o olhar de Cristo. Portanto, aonde você está, você pode colocar no seu coração um propósito de uma mudança de vida. Você pode colocar no seu coração o desejo de salvação. E agora, se você, por essa palavra, se contristou, se arrependeu dos seus pecados, você vai confessar para Deus os seus pecados e vai dizer para Ele, pedir socorro a Ele. E por certo, se você estiver fazendo isso com sinceridade, Ele vai tirar o seu nome do livro da dívida e vai escrever no livro da vida. E você será alistado para ser